Seja muito bem-vinda nesse vídeo. É mais um vídeo, é mais uma entrevista. Se você está caindo aqui de paraquedas, é a primeira vez, então deixa eu te falar. Meu nome é Marcos e você está em um programa que é chamado de Mulheres que Inspiram. A ideia, quando a gente parou e a gente projetou esse programa, é trazer mulheres que a gente convive, conhece, que trabalham, que a gente tem algum tipo de parceria, para que elas possam contar para você um ponto de virada na vida delas. Então, são mulheres reais, mulheres que choram, mulheres que têm problemas, têm situações para resolver, né? E outra, todas elas são cristãs, mas assim, não tem uma igreja só. Então, aqui já entrevistei batista, presbiteriana, adventista, hoje é uma católica, né? Já entrevistei gente de vários lugares, já entrevistei gente que estava na Europa, gente que está nos Estados Unidos, gente que está no Sudeste, no Norte, Nordeste. Agora é uma que está no Sul, está lá no Paraná, né? Então, hoje, nesse vídeo agora, a gente está trazendo a Sandra. A Sandra, a gente já fez vários programas. O último projeto que a gente fez junto foi esse livrinho aqui, ó. Deixa eu tirar ele do aí para Maravilhoso, isso. maravilhoso. Quem quiser o livro, manda mensagem para a Sandra e ela vai fazer esse livro chegar nas suas mãos, tá bom? Físico. O digital, entre em contato com ela que ela vai poder te ajudar nisso. Mas vamos lá, Sandra, quem é você? Fala um pouco da sua formação, história. Me fala um pouquinho quem é a Sandra, onde mora, me fala um pouco sobre você. Nossa, obrigado, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, Marcos, sempre é tão, vamos dizer, gratificante e também implica muita aprendizagem quando a gente mesmo faz contato com a nossa história e pode compartilhar ela com outras pessoas. Eu sou natural da cidade de São Paulo, mas vim para Maringá com 3 anos, filha de baiano, com paulista, né? Então saiu essa pessoa maravilhosa, filha de Deus, que estou aqui. É, E assim da minha adolescência, uma pessoa que cresceu numa família muito unida, uma família que digamos, que é onde eu recebi muitos valores. Os meus pais sempre participaram da igreja, ministro de Eucaristia, o movimento familiar cristão. Então eu cresci dentro da igreja. Na minha adolescência, uma pessoa muito tímida, que tinha muitos complexos, uma autoestima muito baixa. E aí eu falei para você de outro ponto de virada. Eu acho que o ponto de virada principal foi aos 13 anos, quando eu decidi me amar. Ó, Eu decidi que se eu não me amasse, se eu não me aceitasse do jeito que eu era, é, uma filha amada por Deus, que tinha muitas coisas lindas dentro e que não importava os quilos a mais que eu tivesse, tá? Que eu tinha que me amar. Foi assim, eu acho que foi a primeira transformação na vida da Sandra. Por quê? Eu vivia de casa para a escola, da escola para casa, muito tímida, que, nossa, que não, dificilmente eu ia parar no público na frente. E depois disso, eu comecei a ser catequista na minha paróquia, fui fazer o magistério, comecei a coordenar a missa das crianças da minha paróquia, e aí até parar na frente, contar histórias. Então, olha, nossa, foi um antes e um depois. Quando não, mas eu peraí, decidi peraí. me amar. Já que Quando eu decidi começou, me amar. então, mas já que você começou, agora tem que falar. Aí eu preciso saber o seguinte: se esse Fala. ponto de virada, todo ponto de virada, antes de virar, porque a gente fala do antes e o depois, mas não é Sim, verdade, não tem só isso. A gente tem duas coisas no meio. Uma é quando você para e tem algo que te provocou a mudança, sim, como que sim. você fez a reflexão. E depois tem algo que você tomou uma decisão, foi as ações. Então, a gente fala o antes e o depois, mas tem esses dois passos. Então, me diz o seguinte: o que que provocou? Como é que era a Sandra antes? Como é que eram os seus sentimentos antes dessa virada?
Vamos lá, então. Vamos falar sobre isso primeiro. Olha, Era a antes. Sandra era tímida, vivia dentro de casa, era de casa para a escola e da escola para casa, não me relacionava muito assim com os outros, porque eu mesma não me aceitava, e eu sentia que eu deixava que as pessoas passassem por cima de mim, sabe? Eu mesmo não me respeitava, permitindo que outras pessoas me maltratassem porque eu mesma não era capaz. Então, eu acho que foi um momento assim, basta, eu não quero mais isso. Eu quero mudar. Eu e para as pessoas me amarem, primeiro eu tenho que me amar, né? Eu tenho que me amar. E aí eu acho que veio essa modificação primeiro de começar a me ver com os olhos mais misericordiosos, de sentir realmente o amor de Deus por mim, né? Que fez maravilhas e continua fazendo maravilhas Isso, na como minha que foi vida. isso? Foi uma pregação, um sermão? Foi alguém que falou? Foi você estudando? Como é que você chegou a isso? Como é que Ó, deu o estralo? eu acredito assim que eu não lembro assim quando foi o momento, né? Mas eu lembro que foi aos 13 anos de sentir um pouco assim, essa pessoa está me maltratando, não, eu não quero mais isso, tá? Eu não quero mais isso na minha vida e eu Então, você vou tomou uma decisão. começar. Eu decidi, eu vou começar a me amar e eu vou começar a me respeitar e fazer com que as pessoas me respeitem, E como é que você tá? fez isso? Como é que foi colocar isso em prática? Primeiro, não deixar, né? Quando as pessoas me maltratassem, já não deixar, não permitir não, parar, não, isso não é assim, tá? Porque primeiro eu ficava calada, eu guardava as coisas, eu não dizia. Então, e aí eu comecei a expressar o meu pensamento. Outra, eu comecei a me expor, né? Ir da catequese foi o primeiro passo crucial. A minha mãe ia da catequese e me levou junto com ela. No final, eu terminei assumindo a turma e a minha mãe deixou. Olha, e eu vejo a mão de Deus aí claramente, claramente, porque foi a primeira vez que eu tive que estudar mais as coisas de Deus para eu poder transmitir. De Uhum. que maneira eu podia vivenciar esse Cristo? A experiência do Cristo vivo dentro de mim veio depois, tá? Nessa época, eu era mais uma católica, que ia na missa sempre, porque eu cresci assim com os meus pais, uma católica que dava, eu cresci em escola católica, né? Estudei em escola católica, fiz a catequese, deu tudo, mas era muito de preceito mesmo, porque eu recebi dos meus pais. Foi em outra experiência, tá? Que eu vivi mais tarde, num grupo latino-americano, que aí já foi outra experiência que marcou, né? Um antes e um depois na minha vida, que fez com que eu morasse fora do país mais de 22 anos da minha vida. Isso foi outra coisa que marcou, né? Mas antes disso, outra coisa que marcou que eu falei para eu desde criança eu queria Então, ser professora. calma que senão a gente vai. Peraí, você estava criança, tomou uma Sim, decisão, a partir daquele momento você falou que não deixava mais. Aí agora eu sim. preciso saber o seguinte: quando teve esse processo de mudança, como que você começou a se sentir? Você, como uma criança, falou: "Ó, não, agora não aceito mais." 13 anos, a partir dos 13, como é que foi isso, essa mudança? Eu comecei a confiar mais em mim mesma. Eu comecei a confiar mais em mim. Eu comecei a descobrir qualidades que até aquele momento eu mesma não reconhecia em mim. Então, o fato de eu começar a dar catequese, depois o magistério, né? Eu fui fazer o magistério. Também o magistério me ajudou a descobrir um montão de qualidades. Porque eu amava aquilo, porque desde criança eu queria ser educadora, né? Então, o magistério também me ajudou primeiro, a não ter vergonha,
ir na frente, de conduzir as crianças, de fazer coisas, de descobrir outras qualidades em mim, tá? Que foram fundamentais naquela época, de eu realmente me valorizar e de eu crescer, tá? Eu acho que e passar na missa das crianças e fazer contar história, né, na hora da homilia, também isso foi me ajudando a perder a timidez, né? A perder a timidez. Quem me vê hoje não diz, não, não acredito que você foi tímida, tá? Mas isso tudo tem a ver com você se amar, com você se amar e você ser capaz de começar a olhar e a ver as suas qualidades. Porque quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente não consegue ver as nossas qualidades. A gente, por mais que as pessoas digam para a gente, nossa, olha quantas coisas boas você tem, você não vê, você não acredita, porque você não é capaz de ver isso, porque você não se ama. Então, eu acho que a primeira mensagem é: se amem, não deixe que ninguém te maltrate, não deixe que ninguém faça com que você se sinta menos do que você é, né? Isso foi a primeira virada aí, tá? O que que você diria às mulheres que estão aqui? O que que você diria para as mulheres que não se amam? Ou o que que você daria para que elas pudessem estar fazendo dicas, alguma coisa para as mulheres que estão com problemas de autoestima, que não estão se amando e tal? Eu vou repetir essa fala. Pensa Aham. que a gente não combinou, a gente está indo, está conversando. Enquanto você pensa, eu queria abrir para o pessoal o seguinte: por favor, nos ajude. Curta, comenta e compartilha. Chega agora, faz qualquer comentário. Obrigado, Sandra, Marcos. Sou de tal lugar. O comentário que você puder estar fazendo, eu vou te responder. A Sandra vai responder. A ideia é falar com você nos comentários, tá? Isso vai nos ajudar, vai impulsionar a entrevista e vai ajudar outras mulheres. Então, curta, comente e compartilha. E se puder e gostou, se inscreve no canal. Nós vamos te ajudar. Nós vamos te agradecer você vai nos ajudar e nós também vamos te ajudar com o conteúdo que a gente sempre coloca. Outra coisa, nós temos debaixo do vídeo, na descrição do vídeo, nós temos os nossos patrocinadores. Então você pode, primeiro, você pode entrar em contato com a Sandra e comigo. Se você quiser o livro, você entra em contato com a Sandra, o livro físico, entre em contato com a Sandra e ela vai providenciar para você, você vai fazer o acerto com ela e ela vai enviar para você via Correios. E a gente tem 3 patrocinadores. Nós temos a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach. Lá de baixo tem um curso, uma formação como coach e mentor totalmente gratuito. Tá? Estou te esperando lá no curso. Totalmente gratuito mesmo, você não paga nada. Tem um livro que a gente está dando de presente, que é Os Pilares da Felicidade. Nós somos em 20 coautores, eu sou um dos coordenadores, e esse livro é formado só por cristãos. São 20 coautores cristãos que estão escrevendo sobre os pilares da felicidade, os segredos de Deus para a gente ter a felicidade em todas as áreas, tá? Para a gente poder ser abençoado em todas as áreas. Além disso, o Instituto Advento tem aqui um desconto especial para quem está nos assistindo e quer se tornar terapeuta. Então, um desconto especial na formação de terapeuta emocional, tá? Então, olha aí na descrição que você nos ajuda e nós também vamos te ajudar, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui. Agora, voltando para Sandra. Sandra, as mulheres que estão nos assistindo têm uma autoestima baixa, não está se amando. O que que você diria para essa mulher, para a gente poder fechar o primeiro bloco de virada e entrar no segundo bloco que você tinha me falado? Então, o que que Sim. você diria para essas mulheres? Primeiro é fazer contato com as suas qualidades, né? Faz lá uma lista, né? Faz uma lista das suas qualidades. Começa a reconhecer em você coisas boas. Se você não consegue ver, porque às vezes a pessoa não consegue ver, tá? Então procure pessoas é, perto de você que realmente é,
sejam aquelas pessoas que você confia, que vem, que constantemente está dizendo para você, olha que coisa boa você tem. E mesmo assim, se você não conseguir, eu acredito que você precisa, né? Pode ir lá me escrever, a gente pode conversar, podemos fazer o teste de forças pessoais do Instituto Via, tá? É, uma das coisas que eu tô, no final a gente vai falar, você pode fazer uma sessão de coaching comigo com as forças pessoais, tá? Do Instituto Via, e você vai ver quantas coisas boas você tem, que você mesmo não é capaz de reconhecer, porque às vezes a gente precisa de ajuda. Se a gente não consegue sozinho, busque ajuda, tá? Mas saiba que realmente Deus te ama, tá? Isso é outra coisa fundamental. Deus te ama e ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Basta você acreditar, tá? Beleza. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Nós começamos a falar, e aí você falou que tinha um ponto de virada, a gente foi para lá. Agora tem um ponto de virada que você comentou que foi muito doloroso, mas essa bênção fez você mudar. Então, explica para a gente o que aconteceu com você. Muito bem. Então, como eu já disse para vocês, eu desde criança eu queria ser professora. Então, eu fui fazer o magistério na escola, aonde eu comecei a estudar desde os 5 anos lá naquele colégio. Então, para Sandra, naquela idade, o meu propósito de vida, o meu objetivo de vida era terminar os meus dias dando aula naquela escola. Esse era o meu projeto de vida. Então, eu fiz o magistério, aí me convidaram para eu dar aula na escola. Então, fui dar o meu primeiro ano de experiência. Muitas coisas boas aconteceram naquele ano, mas também muitas coisas não foram tão boas que nem a prática que a gente tem, né? E, e no final do ano, a, a, a diretora da escola me chamou e me disse que eu já tinha tido um ano de experiência, que agora era mais fácil eu conseguir trabalho em outro lugar, né? E, em outras palavras, ela me demitiu, tá? É, naquele ano, eu sei que teve situações que eu não fui capaz de lidar, eu não fui capaz de controlar a minha madurez emocional, tá? E isso fez com que, na metade do ano, com criança de 8 anos, eu abandonasse a sala e saísse chorando, tá? Eu sou consciente que eu não tive a madurez emocional para poder enfrentar aquela situação naquele momento, tá? Eu sei disso. É, e no final do ano, a consequência disso também, né, foi isso. Então, Veio. durante muitos anos, eu guardei uma mágoa muito grande, um rancor muito grande. Por um lado, pela igreja, né, no caso, eu estudava em escola católica. Eu esperava que, pelo menos, Sandra, você cometeu esse erro, nós vamos te dar uma segunda oportunidade de agora para você aprender, né? Durante muitos anos eu questionei por quê? Se a gente tem que ajudar as pessoas a crescerem, por que não? E culpei a minha supervisora, que tinha sido a minha diretora, a minha professora de primeiro ano. Durante muitos anos eu saí. Então, depois daquilo, quando eu terminei o magistério, eu entrei e fui fazer pedagogia, tá? Mas eu entrei para fazer pedagogia, eu estava estudando no colégio, mas sabe quando você não tem noção? Você fica perdida. Eu comecei a fazer as coisas, eu continuava trabalhando na minha paróquia, agora já com adolescentes, né? Trabalhando na formação deles, mas eu continuei, durante 1 ou 2 anos, eu fazia as coisas por fazer. Porque mas não porque realmente eu tivesse sentido aquilo que eu estava fazendo. É como que era como que aquele solo, né, que eu estava embaixo de mim, ele esfumou, eu já não tinha sentido na minha vida,
tá? Já não tinha sentido na minha vida. Foi nesse momento, depois eu já estava 2 ou 3 anos, duas coisas me ajudaram a sair desse fundo do poço onde eu me meti, né? Depois dessa situação. Uma foi o Rotaract Clube, me convidaram para fazer parte do Rotaract. O Rotaract é a ala jovem do Rotary, né? Então eu entrei para fazer essa experiência. Essa experiência também me fez descobrir outras qualidades de líder que eu também não sabia que eu tinha. Me ajudou a sair de mim mesma, da minha dor, da minha falta de sentido e começar a me doar aos outros. E a outra experiência foi que voltou à minha cidade. Eu conheci em 84 o movimento latino-americano Viva a Gente, que era um movimento internacional que ia de cidade em cidade levando a mensagem de que nada muda no mundo se eu não mudo primeiro. Tá? A gente alojou pessoas na minha casa. Era um grupo itinerante que ficava alojado em casa de família Entendi. e em cada cidade, ficava 1 ou 2 semanas em cada cidade, fazendo um concerto musical e um curso sobre o desenvolvimento integral da personalidade. Eu conheci em 84, me interessou, mas naquele momento não era. Eu estava terminando o magistério ainda. Voltaram em 88, depois de toda essa. Eu sei, eu já no terceiro ano da faculdade, eu ainda sem sentido, fazendo as coisas por fazer, vem esse grupo de novo, eu disse, nossa, para eu poder ser uma ótima educadora, eu preciso me encontrar. Eu preciso descobrir que coisas em mim ainda não estão boas para eu poder dar o melhor para a criança. Como é que eu vou educar outras pessoas se eu ainda estou em busca? Se eu ainda estou perdida em alguns critérios da minha vida? Porque, para mim, sempre um educador, ele, além de educar conteúdos, o principal foco era educar pessoas. Sempre. Essa foi a minha preocupação primeira, tá? Porque ele pode aprender um conteúdo em qualquer lugar, mas você não vai poder formar aquela pessoa se você não der algo mais do que matemática, português, né? Ou a matéria que você der, tá? Então, essa experiência, aí eu decidi ir com esse movimento, eu decidi fazer a experiência, tranquei a minha matrícula na universidade, faltava 1 ano para eu terminar a universidade, e fui fazer essa experiência eu estive 1 ano e 9 meses nesse movimento, a primeira vez, tá? E aí no Você foi Brasil, aonde? Paraguai, Ah, tá. eu fui para o Brasil, aí eu conheci Vitória, Vila Velha, eu estive aí com o Viva a Gente no ano de 89. Conheci outros lugares do Brasil também com esse grupo. Fui para o Paraguai e para a Argentina e voltei para Maringá no começo de 91 com uma bagagem nossa, com primeiro uma experiência de Cristo. O grupo não era um grupo, não tinha nenhuma denominação religiosa, mas era um grupo que tinha profundas bases cristãs. Tá? Eu nunca tinha vivido uma Semana Santa como as que eu vivi nesse grupo. Nunca tinha vivido uma preparação para o Natal como eu vivi nesse grupo. Ainda é impressionante. Aquele Cristo que para mim estava lá na igreja passou a estar presente dentro de mim, no Entendi. meu coração, na minha vida, tá? Ele deixou de ser teórico e passou a ser algo vivo dentro de mim, né? Descobri que o sentido da minha vida não é uma coisa, não é aquilo que eu faço. O sentido da minha vida é realmente esse Cristo que vive dentro de mim, na qual faz com que eu sirva através da educação, agora como coach, como palestrante, como Uma, escritora, uma né? pergunta. Quando você está Diga. falando, eu estava pensando assim, você comentou de algo forte, que foi uma demissão, Uhum, e o que eu vi é que a partir daquilo dali teve a decepção, teve tudo,
mas para você vencer aquilo, para acontecer um ponto de virada na realidade, por os passos você foi permitindo que Deus foi te guiando Sim, sim. e você foi construindo e mudando, porque querendo, Fui. você teve que mudar um monte de paradigmas, você se permitiu fazer o processo de mudança. Sim. Sim, primeiro porque depois dessa decepção do primeiro ano como professora, eu até duvidei se a minha vocação era a educação, tá? Porque eu fiquei sumamente decepcionada. Aí volta o tema da autoestima de novo, o alto valor de novo, né? Uma experiência negativa pode fazer você não acreditar em você. E você, se você ficar presa a isso, você não vai avançar, você não vai para frente. Eu descobri que existem inúmeras maneiras de educar, tá? Inúmeras maneiras de educar. E, e que eu realmente nasci para ser educadora, ainda que eu não esteja dentro de uma escola da educação formal, tá? Então, quer dizer, a partir daí eu eduquei. Faz mais de 30 anos que eu venho educando jovens, tá? Em liderança, em valores. Por quê? Eu primeiro recebi a formação desse grupo. Ah, e nessa primeira etapa, uma coisa marcante também, que eu me dei conta de que eu precisava perdoar a pessoa que eu culpei, né, por eu ter saído da escola. Eu sempre vinha numa das vezes que eu voltei para Maringá, eu fui lá no colégio pedir perdão para minha supervisora, que tinha sido minha professora. Ela nunca soube, ela não sabia que eu tinha guardado mágoa e que eu tinha culpado ela, mas eu precisei ir lá na escola pedir perdão para ela. Por quê? Porque durante anos eu culpei ela por aquilo que tinha acontecido. Tá? E eu vejo, nossa, Deus se usou de tudo isso para que eu vivesse tantas coisas, para que eu descobrisse que eu podia educar. Eu não teria vivido 22 anos fora do Brasil, educando jovens, se eu não tivesse vivido aquela experiência. Se eu não tivesse aberto o meu coração para descobrir o que Deus tinha para mim naquela situação difícil, eu não teria descoberto tantas essas coisas diferentes, tá? Então, aí eu voltei lá, pedir desculpa, pedir perdão, não foi nem desculpa, foi perdão mesmo, tá? Por essa experiência. E isso é liberador, quando você é capaz de perdoar e pedir perdão. Depois você foi fazer a sua formação em educação e do mestrado. O mestrado eu fiz quando eu fui morar no Uruguai. Eu fiquei 2 anos, eu fiz 2 anos, a primeira etapa, voltei para o Brasil, terminei a pedagogia, tá? Aí estive mais 2 anos aqui em Maringá, e eu vi que não, 1 ano e 9 meses tinha sido pouco. Eu queria mais, eu queria viver essa experiência novamente mais tempo. Aí eu voltei para o grupo e fiquei 5 anos no grupo, fazendo esse trabalho de dar cursos, de participar da apresentação de cultura em diferentes países. Aí eu estive na Argentina, no Uruguai, toda a América Central, né? Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicarágua. Eu estive em todos esses países, me doando aos outros, ajudando as pessoas a descobrir que nada muda no mundo se eu não mudo primeiro, tá? 98, voltei para Maringá, voltei para o Brasil, estive trabalhando em Santos 1 ano, como assistente de direção, voltei para Maringá, dei aula de espanhol, fui dar aula de religião, e aí esse grupo deixou de ser itinerante e iam formar um centro de formação no Uruguai. Então, em 2002, eu fui convidada a trabalhar, né? Aí já eu fui trabalhar, aí eu não fui fazer a experiência, eu fui trabalhar. Eu fui ser uma das coordenadoras do programa desse grupo no Uruguai, que recebia jovens todos os anos, trabalhando toda essa formação que a gente recebeu viajando de país em É. país, a gente criou um programa de formação para os jovens, na parte de desenvolvimento pessoal e de liderança.
Então, eles recebiam a formação e depois a gente saía para outras cidades do Uruguai e outros países onde eles iam dar aquilo que eles tinham aprendido para Entendi. os outros, tá? Quando você, por causa do nosso tempo, a gente tem que Sim. ir indo para o final. Então, de novo, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, fala para a gente o que você está achando, fala da onde você está nos assistindo para a gente saber aonde essa entrevista chegou. E lembra dos nossos patrocinadores e os presentes. Então, você pode entrar em contato com a Sandra para comprar o seu livro. Você pode entrar em contato com ela para ver a sessão que ela colocou como presente para vocês. Você pode pegar o nosso livro, Os Pilares da Felicidade, totalmente gratuito. Lembra que não é sorteio, você clica, se Eu cadastra. já peguei o meu, hein? Aí, Eu ó, já tenho o meu. é muito, muito legal. Lembrando que são todos cristãos, todos os coautores são cristãos. Os nossos livros, a maior parte deles, não. A gente trabalha com pessoas de credos totalmente diferentes. Esse livro, Os Pilares da Felicidade, e o livro Filhos Saudáveis e Felizes, nós fizemos só com educadores cristãos. Tá? Então, são livros que eu busquei só educadores cristãos. E, além disso, tem um curso de formação da ABRAP, de coach e mentor, totalmente gratuito, e um desconto especial se você quiser se tornar terapeuta pelo Instituto Advento, tá? Para você abrir seu escritório, atender online, ter toda uma formação aí como terapeuta emocional. Agora, Sandra, para a gente fechar, qual é a mensagem que você dá para as mulheres que estão passando por um problema difícil, como você teve, que hoje você contando, é tranquilo porque você já está contando Sim. do passado. Mas quem está vivendo agora uma demissão, uma traição, um momento trágico da vida, e você está dizendo que o momento trágico pode ser transformado por Deus em uma coisa boa. O que que você diria para essa mulher agora que está passando, está no meio do furacão? O que que você diria para ela? Eu acho que a primeira coisa é você tranquilizar a tua alma, né? Tranquilizar a tua alma e naquele momento de dor, a única coisa que a gente pode fazer é entregar a Deus mesmo essa situação, tá? É, é colocar nas mãos dele e confiar que ele vai fazer a maravilha dele. Depois, além disso, é você realmente, se você sozinha não consegue ver, porque naquele momento eu também não vi sozinha. Eu não consegui. Foi processos que eu fui vivendo. Primeiro, uma coisa que eu nunca quis ser vítima, tá? Aqui, o que eu falo de vítima aqui não é vítima que sofre um abuso, não. Eu estou falando de vítima de você ficar. Ah, eu não fiz tal coisa porque fulano fez tal coisa. Eu não consegui ser feliz porque as outras pessoas me maltrataram. Eu não fiz o curso que o Marcos está oferecendo, porque não sei o quê. E a gente arruma desculpa, tá? A gente arruma desculpa, a gente é vítima quando a gente coloca o controle na mão dos outros, nas situações, nos problemas, e você não toma a rédea da tua vida e decide, tá? Eu decidi deixar de ser, deixar de, eu decidi deixar de que as pessoas me humilhassem, tá? E começar a me amar. Eu decidi deixar de ter rancor e fui lá e pedir desculpa. Eu decidi que eu precisava melhorar eu mesma, então eu fui fazer a experiência, tá? Em muitos momentos da minha vida, situações difíceis, eu decidi tomar as rédeas, tá? Da minha vida e ser protagonista e não deixar que as coisas, digamos, aconteçam, né? A mesma coisa a gente viu, né? Na pandemia, a gente não podia decidir se a gente saía de casa ou não saía de casa. Mas a maneira como você viveu dentro de casa, essa decisão era nossa. E muita gente colocou essa decisão na mão dos outros, culpou os outros e não assumiu a sua decisão. Eu vou ficar em casa, eu vou passar
tempo de qualidade com os meus filhos, eu não vou ficar me queixando, tá? Então, ainda que esteja difícil a sua vida hoje, tá? Vê lá, toma a rédea dela e começa a ver, a busca. Primeiro também, às vezes a gente precisa procurar ajuda. A gente precisa reconhecer que sozinho a gente não consegue, tá? Então, o Marco se ofereceu, eu também estou aí à disposição, tá? O contato vai estar ali. A sessão de coach com as forças de caráter está aí, gratuita para vocês. Também outra coisa que a gente fez com o Marcos, que proximamente vai estar à disposição, é o curso sobre educando em valores, em princípios e valores, que vai estar disponível, que você quiser fazer também, para te ajudar a você ver que importante é, quando a gente focaliza no outro, a gente deixa de olhar só o nosso probleminha, tá? A A gente gente deixa pode. de achar que o nosso problema é o maior problema do mundo e a gente começa a ver que tem gente sofrendo muito mais que nós e com uma atitude muito mais positiva na vida. Outra coisa necessária é a atitude positiva, humor. Eu nem sempre tive humor. Aí, de manhã cedo, eu não tenho muito humor, não. Eu amanheço meio assim. Mas eu vi que, frente aos meus erros, ao invés de estar me autopunindo, porque muitas vezes eu fiz isso, tá? Eu me coloquei para baixo quando eu errei. Eu vi que quando eu vejo um erro, nossa, olha só o que eu fiz, que erro, né? Eu posso melhorar, tá? Eu errei, tudo bem, eu errei. Mas não adianta nada eu ficar falando que tonta que eu sou, você não é capaz. Não, eu errei. Vou lá e arrumo o meu erro, tá? E tento não cometer o mesmo erro. Mas se eu não tenho esse amor por mim, como é que eu vou querer que os outros tenham? Se eu não sou protagonista da minha vida, como é que eu vou esperar que alguma coisa nova aconteça na minha vida? Então, seja protagonista da sua vida, né? Você é capaz de desenhar algo maravilhoso. E se você deixar que Deus te ajude, nossa, vai ser muito melhor, Divino e humano tá? juntos, perfeito, né? É a Sim. junção perfeita. Gente, chegou no final. Eu preciso te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Lembra que os presentes estão aqui embaixo. Tem um livro gratuito para você, Os Pilares da Felicidade. Tem uma formação gratuita de coach e mentor. Tem um desconto especial, tá? Para você poder fazer o curso de terapia. Tem, se na comprando o livro, aí a colocação é, para quem está aqui, Sandra, a gente podia fazer assim, quem comprar o livro ganha o curso online. Aí acerta direto com a Sandra, tá? Você vai comprar o livro físico e vai ganhar o acesso ao curso online. E tem a sessão com a Sandra. A gente fez várias coisas para vocês. E a Sim. gente está trazendo tudo isso porque a gente queria te agradecer. Você que ficou com a gente até aqui, a gente sabe que já tem aí mais de 40 minutos que você está conosco. Então, assim, muito obrigado por você estar participando, estar aqui com a gente. Se quiser ver os outros episódios, as outras entrevistas, tem um link na descrição, clica, vai para lá e você vai ver todas as entrevistas que nós estamos fazendo. Está E gastando cada bastante? vida, né? E cada história tem E muita com áreas aprendizagem diferentes. mesmo, hein? O que eu estou Sim, achando legal diferentes. é Então que você está aproveitem. vendo e cada uma está indo para uma área. Está sendo muito legal mesmo. E agradecer a Sandra por ter vindo, estar aqui conosco. Sandra, pode se despedir da galera para a gente poder encerrar esse vídeo. Fique à Não, eu vontade. agradeço primeiro você, Marcos, pela confiança, por me convidar, né? Por estar aqui e para vocês que estiveram aí, nossa, acreditem em vocês e, nossa, confiem sempre. Olhem para vocês mesmos com os mesmos olhos misericordiosos que Deus olha. Galera, ficamos por aqui. Meninas, escutaram? Coloque em prática. Tem uma frase, né, que é já um clichê, mas vamos lá. Se jogar um limão em você, faça desse limão uma limonada. Às vezes não é tão Sim, fácil, não é tão simples, dá para fazer, só que tem um detalhe. Você viu na história da Sandra todinha que, primeiro,
nós acreditamos que é colocar nas mãos de Deus. Segundo, é tomar a decisão do processo de mudança. E terceiro, eu poderia resumir da seguinte forma: pagar o preço da mudança. Uhum. Crescer dói, mudar dói, você chora, Te você... desacomoda, Exato, mas no final vale a pena. Então, vale eu acho mesmo. que do espremer tudo que a gente teve nesses momentos, nesses minutos que a gente teve aqui, pode, vai dar certo, mas você precisa pagar o preço da mudança, tá? Obrigado, Sandra. Obrigado, Não, galera. de nada. Um abraço. Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Sandra, obrigado de novo. Deus abençoe você, família e seus negócios. De nada. Obrigada. Tchau, tchau.